Olá, queridos ouvintes, aqui é Carlos Renato Cunha e damos hoje continuidade à nossa série de 8 podcasts temáticos em parceria com a editora Juruá, como uma reprise do evento Primeiro Encontro com o Sinter Juruá Docs Tributário. No episódio de hoje vamos tratar dos desafios da tributação do terceiro setor, com a presença dos ilustres professores Luigi Matheus Braga e desembargador Otávio Campos Fischer, como mediadora Bruna Regina Bicotti. Mais uma vez, contamos com grandes palestrantes de renome nacional para debater temas polêmicos do direito tributário. Aproveitem! Então, vamos dar início ao nosso painel dessa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. Sou muito grata por estarmos aqui. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o desafio da tributação do terceiro setor. O terceiro setor que muitas vezes ele não é muito bem compreendido, as pessoas não conseguem mensurar a dimensão do trabalho que o terceiro setor exerce no nosso país e que a questão das imunidades tributárias que envolvem essas instituições, ela não é só uma concessão da nossa Constituição, mas ela é a garantia do exercício dos direitos fundamentais. Então, passo a palavra nessa noite ao Dr. Otávio Campos Fischer, de quem eu passo a leitura do currículo. Ele é desembargador do nosso Tribunal de Justiça do Paraná, mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal e professor de Direito Tributário do mestrado, da especialização e da graduação nas Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil. Boa noite, doutor. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá. É uma grande satisfação poder estar aqui hoje, nesse brilhante evento organizado, coordenado pela Juruá, esse primeiro encontro com o Sinter Juruá Docs. Quero registrar aqui um agradecimento ao convite formulado pelo Dr. Vinícius Dalazuana, certo? E também por você, doutora Bruna Bicotti, satisfação muito grande, uma honra poder aqui estar para debater um tema tão importante como esse dos desafios da tributação do terceiro setor. E a honra ainda maior de poder dividir esse painel com um grande especialista na área, que é o doutor Luigi Braga, que vem aí atuando nessa área já há algum tempo, escrevendo excelentes trabalhos a respeito desse assunto. O tema, como você disse, é um tema extremamente importante, porque envolve valores constitucionais fundamentais, né? Desafios da tributação do terceiro setor, envolve questões fundamentais também da tributação, porque envolve o outro lado da moeda, que é a decisão pela não tributação de determinados tipos de contribuinte, certo? E isso, às vezes, causa impactos negativos na sociedade pela falta de compreensão do papel desse tipo de relação jurídica instaurada no âmbito tributário. Então, a minha fala hoje, enquanto que seja breve, vai tratar de uma questão específica, que é o da importância das imunidades tributárias para as entidades do terceiro setor. Vou fazer uma primeira consideração genérica a respeito das imunidades tributárias, da sua caracterização e depois a sua aplicação no âmbito do terceiro setor, tá? Quando a gente fala em imunidade tributária, a gente tem que ter em mente que nós temos uma Constituição que ela regulou de forma muito expansiva, alguns dizem minuciosa, a matéria tributária. Então, existe um elevado grau de constitucionalização do direito tributário no nosso ordenamento jurídico, certo? Uma outra característica importante é que, quando houve essa regulamentação da tributação no âmbito da Constituição, deu-se especial atenção para a proteção do contribuinte através da elevação de alguns direitos à categoria de direitos fundamentais.
E, obviamente, que isso tem que ser tratado com muita seriedade para para não incorrermos num discurso de banalização dos direitos fundamentais dos contribuintes, certo? Então, a minha preocupação aqui nesse ponto é de demonstrar a importância de se falar de imunidade tributária, a importância de se falar de imunidade tributária para as instituições de terceiro setor. E isso é um grande desafio no âmbito da tributação, certo? Veja, e aqui, para quem não é da área tributária, e até mesmo às vezes para quem é da área tributária, há certas dificuldades de compreensão conceitual do que se trata da imunidade. A Constituição, rapidamente, eu faço isso, uma colocação didática em relação a essa questão, ela, nesse conjunto grande de normas que a Constituição dedicou à matéria tributária, nós podemos ver que existem 3 grupos de normas. Um grupo de normas que atribuiu competência em matéria tributária, competência legislativa para criar, regular tributos. A Constituição brasileira foi além do que normalmente se tem em outros países e não só atribuiu competência para realizar tributação, mas se preocupou em estabelecer limites à tributação. Então, existe um outro grupo de normas que estabelece limites à atividade legislativa em matéria tributária, certo? Dentre esses limites, nós temos as imunidades e os princípios. Então, a gente vai olhar para a Constituição e vai encontrar grupos de normas que estabelecem limites que podem ser considerados como princípios e como imunidades tributárias. E existe, por fim, um terceiro grupo de normas que veio sendo descortinado, veio sendo trabalhado mais a partir de meados finais da década de 90 para cá, que se refere à questão da finalidade e destinação dos tributos. Então, dentre esses 3 grupos de normas, nós temos aí as imunidades como institutos que funcionam, como um instituto que funciona como normas de bloqueio à tributação, certo? Diferentemente dos princípios, que são normas que vão estabelecer parâmetros, diretrizes para realizar a tributação. Então, para a gente identificar uma norma de imunidade, identificar uma norma de princípio no âmbito tributário, a gente vai olhar para o texto constitucional e ver qual norma que bloqueia a tributação na Constituição, isso é uma norma de imunidade. E qual a norma que estabelece parâmetro? Por exemplo, o princípio da legalidade não proíbe a tributação, mas diz que a tributação deve ser realizada dentro de um parâmetro que é a da lei, certo? O princípio da igualdade não veda a tributação, mas estabelece que a tributação deve ser realizada de acordo com a ideia de igualdade. Já as normas de imunidade, não, elas vedam que se realiza a tributação sobre determinadas situações, contribuintes, ou que seja, certo? E aí, a gente vai ver que a Constituição, ela se esmerou em regular algumas imunidades importantes. As principais imunidades, elas estão, não principais no sentido de que há uma hierarquia, não no sentido axiológico também, mas as principais no sentido de que geram maior discussão e que propiciam aí uma maior abrangência, certo? São as que estão lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Existem outras espalhadas pelo texto constitucional, dentre elas uma que se refere especificamente, importante aqui para o nosso tema, que é do artigo 195, parágrafo 7º, e que nós vamos chegar lá, certo? Mas o importante de tudo nessa primeira aproximação é verificar que as imunidades, elas são desdobramentos de valores constitucionais relevantes. Aí nós temos um ponto assim, importante, que ao nos depararmos com uma norma de imunidade, nós não podemos enxergar na norma de imunidade na Constituição como que um privilégio concedido indevidamente a determinado grupo
de contribuintes ou determinado classe de contribuinte, certo? Não é sob essa perspectiva que a gente tem que olhar para as imunidades tributárias, tá? No coloquial, às vezes a gente pode se deparar com determinadas manifestações, certo? No sentido de entender que um grupo foi agraciado com uma imunidade ou com algum outro tipo de benefício de forma indevida, certo? E que, portanto, aí haveria uma ilegitimidade. No caso da imunidade, a gente tem que perceber que há uma decisão do Constituinte, certo? Do nosso Constituinte lá em 88, de proteger da tributação determinados tipos de contribuintes, não para beneficiá-los diretamente. O importante aí é que, ao se conceder a imunidade a determinados contribuintes, não se está pretendendo beneficiá-los, privilegiá-los indevidamente. Não. A decisão a respeito da imunidade tributária é maior do que isso, é para prestigiar determinados valores. Então, assim, quando nós temos lá no artigo 150, inciso 6, a imunidade dos livros, jornais, não é para enriquecer editora, não é para enriquecer jornais, não. É porque o que está por trás disso daí é a proteção de valores constitucionais como a liberdade de expressão, certo? Acesso ao conhecimento, à cultura. A mesma coisa quando, por exemplo, você tem lá a imunidade das instituições religiosas. Volta e meia, o Dr. Luigi, que atua nessa área, pode falar melhor do que eu. Volta e meia a gente se depara no Facebook, no Instagram, com alguma manifestação do tipo, temos que acabar com essas imunidades porque existem templos grandes ou existe uma utilização indevida desses valores por determinadas instituições e tal. E eu sempre digo, calma, a questão tem que ser olhada sob uma perspectiva um pouquinho diferente. O que está por trás aí é uma decisão do Constituinte de proteger um valor maior, não é de privilegiar determinado tipo de contribuinte como instituição religiosa. O que tem que estar por trás aí é de prestigiar o valor liberdade religiosa, para evitar que, através da tributação, existam perseguições no exercício da atividade religiosa. E o mesmo também com outros tipos de imunidades. Então, não são decisões constituintes arbitrárias para criar privilégios de classe, não. As imunidades tributárias que nós temos lá no 150, inciso 6, no 195, parágrafo 7º, ou em outros dispositivos espalhados pela Constituição, servem para proteger no campo tributário, certo, valores constitucionais que são caros para a população. Se eventualmente houver algum desvirtuamento, certo, algum desvio de finalidade, isso deve ser averiguado pelas autoridades, certo? Mas isso pode ocorrer com todo e qualquer instituto jurídico, certo? Não é só porque existem determinados criminosos que a gente vai acabar com o direito de defesa, certo? Não é só porque existem determinados ilícitos que a gente vai acabar com uma determinada norma, não, certo? Se existem desvios, certo, na utilização das imunidades para proteger certas ações irregulares, isso deve ser fiscalizado, mas isso não é motivo para se acabar com a imunidade, que é extremamente importante, certo? Então, a decisão constituinte de tirar a tributação de certos contribuintes se deve ao fato de que se quer prestigiar valores importantes para se conseguir desenvolver um padrão civilizatório na nossa sociedade, certo? E aí vem uma questão importante que até a gente vai verificar na prática, que é uma tentativa de desconstrução da imunidade, não só por essa ideia de que existem usos abusivos da imunidade, então nós temos que acabar com a imunidade, mas também por aquela tentativa de descaracterizar a imunidade como se fosse algo menor, certo? Menor em termos, mas
confundindo a imunidade com outros institutos que não têm um peso constitucional tão significativo como ela, certo? E aí a gente vai ver, por exemplo, é o caso da tentativa de confusão que a legislação infraconstitucional faz entre imunidade e isenção, certo? É muito comum, certo, a gente vê textos infraconstitucionais chamando de isenção, o que na verdade é imunidade. Aí, portanto, meus caros ouvintes, é extremamente importante a gente saber separar imunidade de isenção, imunidade de outros tipos de benefícios que são concedidos pela legislação infraconstitucional. Não se trata de preciosismo, certo? Mas se trata de uma necessidade técnica, porque o regime jurídico e a natureza jurídica são diferentes. Portanto, a consequência na adoção de um ou de outro instituto, certo, é significativa. A gente tem que ter claro isso. Eu sempre digo para os meus alunos que, quando começam a estudar esse tema, certo, que dali para frente não pode mais confundir imunidade e isenção, tal como não se pode confundir no direito penal, certo, roubo, furto, homicídio, latrocínio, que seja, são institutos diferentes, certo? Então, e que a gente tem que ter conhecimento disso. Então, assim, as imunidades, elas são proibições de tributar previstas no texto constitucional. Já as imunidades são não tributações estabelecidas através de leis infraconstitucionais, certo? Mas as imunidades são imposições do texto constitucional aos entes federativos, e as isenções são não tributações concedidas pelos entes federativos. Aí tem uma tônica diferente, porque nas imunidades, certo, os entes federativos têm que observar, quer gostem ou não, certo? Eu posso ser governador de um estado e não gostar de livro, certo? Não gostar de jornal, não gostar de instituição religiosa, mas eu tenho que respeitar aquela imunidade, certo? Não posso querer, certo, ir contra o que está na Constituição. Agora, ao passo que a isenção, certo, eu não sou obrigado como ente federativo a conceder, vou conceder, certo, dentro dos limites constitucionais, certo, e dentro dos fins que aquele ente federativo quer alcançar, certo? E por isso que se diz, tá, que as imunidades, por estarem na Constituição, certo, por estabelecerem um bloqueio à tributação, certo, elas têm a natureza de cláusula pétrea. E aí é uma diferença importante, porque por mais que se esperneie, desculpa essa palavra que não é jurídica, certo, por mais que se realize o ius esperneandi, eu não gosto da imunidade dos livros, eu não gosto da imunidade das instituições religiosas, certo? Só mudando a Constituição, certo? Não é nem mudando o texto constitucional, porque por serem cláusulas pétreas, certo, as imunidades não podem sequer serem retiradas por emenda constitucional. Então, gosto ou não da imunidade de instituição religiosa, gosto ou não da imunidade das instituições de assistência social, gosto ou não das imunidades de livro, certo? Tem que ser acatado, cláusula pétrea. Já as imunidades podem ser alteradas, certo? Por leis, as imunidades não, já as isenções podem ser alteradas por leis infraconstitucionais. Está aí uma grande diferença, motivo pelo qual não se pode confundir imunidade com isenção. E vai uma outra coisa extremamente importante, que aí sim tem sido objeto de confusão, certo? Intencional ou não, certo? Do legislador nessa matéria. Porque a jurisprudência do Supremo tem reiteradamente registrado que tudo que for proibição de tributar na Constituição é imunidade. Inclusive naqueles dois casos em que a Constituição proíbe a tributação, mas dá o nome de isenção. É o caso do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que fala da imunidade das entidades beneficentes da assistência social, certo? Mas utiliza o nome isenção. Então diz lá o parágrafo 7º,
São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes da assistência social que atendam às exigências leis. Não são isentas, são imunes. Tá? Alguém pode dizer, não, mas a Constituição diz que é isenção. O Supremo já decidiu diversas vezes que houve um erro técnico, que lá é imunidade, certo? E como tal, não pode, certo, sequer ser revogado por emenda constitucional, certo? O problema, na verdade, é que o legislador infraconstitucional tem tratado isso como isenção, certo? E, obviamente, que isso gerou alguns problemas sérios de interpretação que até hoje estão para ser resolvidos pela jurisprudência. Tá? Uma outra coisa importante a se falar quando a gente trata de imunidade é que alguns autores, até alguns autores bastante respeitados, mas vamos furtar aqui em falar o nome deles, falam que normalmente as imunidades se referem somente aos impostos. Há imunidades que se referem a impostos, mas há imunidades que se referem a outros tributos, como taxas, contribuições e tal. Porque a própria Constituição diz isso. Então, assim, a imunidade lá as imunidades do artigo 150, inciso 6, claro, se referem só a impostos. Até o Supremo já definiu isso, por mais que os valores protegidos ali demandem uma expansão, uma interpretação ampliativa para se aplicar a outros tipos de tributo, mas o Supremo restringiu a interpretação a impostos só no artigo 150. Mas tem a imunidade do artigo 195, parágrafo 7º, certo, que atinge as contribuições. Então, temos que tomar cuidado quando algum autor vem e simplesmente diz as imunidades se referem a impostos. Não se referem somente a impostos, mas também se referem às contribuições. Feita essa abordagem geral, essa primeira aproximação em relação ao tema, cumpre fazer uma ligação agora com a questão do terceiro setor, certo? Porque, obviamente, a atividade do terceiro setor é extremamente importante, certo? Desenvolvido por entidades que não têm fins lucrativos, certo? Que geram bens, prestam serviços de interesse público, promovendo a solidariedade social, seja com dinheiro privado ou público, um fomento, certo? Em razão da impossibilidade do poder público de atender todos os interesses sociais. Então, a atividade do terceiro setor é extremamente importante e vem demandando uma regulação, né? Temos aí o marco legislativo do terceiro setor, vem demandando cada vez mais uma legislação específica para esse âmbito normativo. E aí, obviamente, é de se indagar, bom, se nós temos uma área do ordenamento jurídico tão importante que é a regulação do terceiro setor, em razão da importância que as entidades que atuam nessa área têm para atingir os fins que o próprio Estado não consegue atingir, então é de se perguntar, bom, e quais são as consequências tributárias de se desenvolver esse tipo de atividade? Bom, aqui a questão é a seguinte, eu olho no sentido de que o Estado, né, tendo em vista que não consegue desempenhar todas as atividades que a Constituição demanda, certo? E aí acaba chamando a sociedade para auxiliá-la no desenvolvimento dessas atividades, deve, obviamente, conferir um tratamento tributário mais benéfico, certo? Porque aí não está querendo prestigiar a entidade A ou B, mas quer, obviamente, prestigiar o valor constitucional que está por trás disso. Quer utilizar as entidades para realizar esses valores constitucionais, nada mais justo e legítimo que se dê um tratamento tributário mais adequado. Mas aí é de se perguntar, bom, Otávio, então existem imunidades para o terceiro setor? Não. Né? Não existe imunidade específica para o terceiro setor, no sentido de dizer o seguinte, não existe uma norma que diz o terceiro setor ou as entidades que realizam atividades no âmbito do terceiro setor têm a imunidade XYZ. O que existe o que existem são algumas imunidades
que acabam sendo aplicadas ao terceiro setor, certo? E que aí precisam ser interpretadas de forma bastante harmônica com os valores que o terceiro setor está a realizar, né? Então, assim, nós temos aí a imunidade das instituições religiosas, importante, porque as instituições religiosas desempenham também um importante papel no âmbito do terceiro setor. Existe essa imunidade, está lá no artigo 150, inciso 6, letra B. Existe a imunidade da letra C, das instituições de educação e de assistência social, né? Então, essas duas imunidades, seja das instituições religiosas, seja das instituições de educação e assistência social, se refere a impostos, tá? E existe a imunidade das instituições beneficentes da assistência social, referente às contribuições, que está lá no artigo 195, parágrafo 7º. O ideal seria que nós tivéssemos uma regulamentação mais harmônica em torno dessas imunidades voltadas para o terceiro setor. Claro que lá em 88, quando o Constituinte tomou essas decisões de não tributar as instituições religiosas, não tributar as instituições de educação e assistência social, não havia ainda essa preocupação com a ideia do terceiro setor, como a gente passou a ter posteriormente, certo? Então, aqui nós estamos tentando interpretar essa imunidade de forma a conferir uma regulação mais adequada para a atividade desenvolvida pelo terceiro setor, certo? É claro que isso envolve um esforço argumentativo maior, e é claro que por falta dessa regulação não sistemática, alguns espaços vazios de normatividade, certo, acabam aparecendo. Então, é interessante, sim, por exemplo, que as instituições religiosas, elas têm uma imunidade que é considerada não condicionada, basta ser instituição religiosa que é imune, certo? Então, o patrimônio, a renda, os serviços desempenhados pelas instituições religiosas são imunes, né? Já as instituições de educação e de assistência social, certo, não são de largada imunes. Por quê? Aí nós temos uma imunidade condicionada, certo? É uma imunidade que só é usufruída, só é gozada se a instituição de educação ou se a instituição de assistência social, certo, não tiver fins lucrativos e, ademais, observar os requisitos de lei, certo? Então, não basta a instituição de assistência social para ser imune, não pode ter fins lucrativos e tem que observar requisitos de lei, certo? Aí já começou a surgir um grande problema que dificultou a compreensão desse instituto, porque como a Constituição não falou que tipo de lei, certo, se interpretou inicialmente como lei ordinária. Então é essa a interpretação geral. Quando a Constituição não fala que tipo de lei, apenas se refere à lei, certo? Então o dispositivo tem que ser regulado por lei ordinária. Mas, em razão de um dispositivo próximo, que é o 146, inciso 2, boa parte da doutrina começou a sustentar que a Constituição, para a imunidade, exige regulamentação de lei complementar, certo? E vejam, o raciocínio é bastante interessante, porque o 146, inciso 2, fala que as limitações ao poder tributar devem ser reguladas por lei complementar, e porque as imunidades são limitações ao poder tributar, devem ser reguladas por lei complementar, certo? E que lei complementar seria essa? O Código Tributário. Bom, então, aí caberia às instituições de assistência social e de educação observar os requisitos presentes no artigo 14 do Código Tributário. Não distribuir lucro, não distribuir patrimônio, aplicar integralmente aí o patrimônio e a renda nas suas atividades essenciais, não investir, não aplicar o dinheiro no exterior, manter a contabilidade rigorosamente em dia, perfeito.
Mas, obviamente, que na tentativa de restringir a fruição dessa imunidade, a gente presenciou alguns atos normativos que não tinham aí a alçada, não tinham natureza de lei complementar. Então, foi editada aí, em meados da década de 90, uma lei ordinária tentando restringir a fruição dessa imunidade. E houve ali o nascimento de um grande embate, certo? Se a imunidade deve ser regulada por lei ordinária ou por lei complementar. O Supremo, na ADIM, lá, se não falo em memória, 1802, concedeu uma liminar à época. O ministro Sepúlveda pertence ao relator, mas essa questão só veio a ser efetivamente dirimida mais de uma década depois, certo? E aí o Supremo Tribunal Federal encampou uma interpretação muito interessante, que é de que a imunidade deve ser regulada por lei complementar, certo? Ou seja, os requisitos para a instituição de assistência social ou de imunidade ter direito, observar para ter direito à imunidade, devem ser aqueles fixados em lei complementar. Mas há espaço para regulação de lei ordinária. Que espaço é esse? Quando você tem aquelas situações de procedimento, de constituição, de funcionamento, fiscalização, controle dessas entidades de assistência e de educação, certo? Então, se há necessidade de regulamentação da estruturação, funcionamento, fiscalização, controle dessas entidades, isso cabe à competência de lei ordinária. Mas, se a questão se refere a requisitos da imunidade, aí cabe a lei complementar. Eu tive a oportunidade de escrever, a partir desse acordo da DIN 1802, porque o limite é muito tênue entre o que é requisito para cumprir a imunidade e o que é regulamentação para a constituição e funcionamento dessas entidades, certo? Esse problema veio também a surgir até com uma gravidade ou uma dramaticidade maior na regulamentação do parágrafo 7º do artigo 195, porque ali também se estabelece uma imunidade, como eu disse, e não uma isenção, para as entidades beneficentes da assistência social em relação às contribuições da Seguridade Social, mas desde que observados os requisitos de lei. Aí esse embate surgiu para saber se também ali deveria ser lei complementar ou poderia ser lei ordinária, porque a Constituição simplesmente se refere à lei. E o problema aqui foi de maior dramaticidade ou gravidade, porque, diferentemente da imunidade do artigo 156C, certo? Em que há uma lei complementar regulando esse assunto há muito tempo, que é o artigo 14 do Código Tributário, certo? É que é importante, vocês vão dizer, poxa, mas o Código Tributário é lei ordinária. Ele é lei ordinária na sua origem, mas é porque a época em que ele foi editado, de 66, certo? Não havia exigência de lei complementar para essa matéria, o que veio a ocorrer posteriormente. Então, o Código Tributário foi recepcionado pelas constituições posteriores como lei complementar. Então, o 150, inciso 6, letra C, tem uma regulamentação por lei complementar, que é o Código Tributário. Já o parágrafo 7º do artigo 195 jamais foi regulado por lei complementar, certo? Desde lá da Lei 8.212, com o artigo 55, essa regulamentação vem aos trancos e barrancos, sendo promovida por lei ordinária, certo? Agora, recentemente, aí pela Lei 12.101, com a alteração pela Lei 12.868, salvo engano, uma das últimas, certo? Estabelecendo os requisitos, e aí a confusão aumentando, estabelecendo os requisitos para o que essa lei chama de isenção, certo? Então, o contribuinte se vê diante de uma situação muito delicada. O legislador infraconstitucional regulamentando um instituto
que ele atribui o nome de isenção, quando na verdade é imunidade, e regulando por lei ordinária, quando se tinha uma discussão se na verdade deveria ser por lei complementar. E essas regulamentações realizadas ao longo aí de todo esse período, desde 1991, foram objeto de diversas ADIs, que levaram algum tempo para serem julgadas definitivamente. Então, a grande questão que chama a atenção por esse desafio do terceiro setor, nesse ponto aí da imunidade do parágrafo 7º do artigo 195, é essa insegurança em relação à regulamentação, a insistente tentativa de regulamentação pelo legislador por lei ordinária, certo? Diante de uma jurisprudência que vem sedimentando-se há muito tempo pelo Supremo, na jurisprudência do Supremo, no sentido de que se deve regular por lei complementar. Então, aí nós temos a Lei 8.212, depois as leis que alteraram ela, a Lei 12.101, certo? Regulando esse assunto, e não se sabe em quais desses dispositivos deve se observar, certo? Por quê? Porque tem um ingrediente a mais, que é essa interpretação dada pelo Supremo, de que alguns desses dispositivos constantes dessas leis se referem a requisitos da imunidade e que, portanto, são inconstitucionais porque não foram regulados por lei complementar. Mas outros requisitos se referem à disciplina da fiscalização, constituição, estruturação dessas entidades e que, portanto, pode ser dada por lei ordinária. Então, como não há uma baliza clara nessa distinção, certo? O que nos parece é que a cada regulação nova, certo? O judiciário vai ser chamado a decidir, opa, isso se refere à imunidade ou se refere à constituição e funcionamento dessas entidades? Isso é um desafio. Então, assim, poderia haver uma mudança na Constituição, não para retirar as imunidades, longe disso, mas para tentar estabelecer uma regulação mais harmônica, mais clara a respeito disso, para não deixar o jurisdicionado, certo, a reboque de sempre estar demandando, aguardando uma decisão judicial para se dizer, olha, isso é lei complementar ou lei ordinária? Porque a gente sabe que imunidade é só lei complementar, a gente sabe, mas no caso concreto, isso daqui é matéria de lei complementar ou matéria de lei ordinária, certo? E aí podemos ter várias interpretações. Eu, olhando aqui para a Lei 12.101, eu vou muito além do que alguns entendem e vou dizer, olha, muito do que está aqui é matéria de lei complementar, não matéria de lei ordinária. Mas o Supremo veio recentemente, acórdão aí de março, numa ADIM, eu acho que é 4480, dizendo, olha, alguns dispositivos são inconstitucionais, formalmente inconstitucionais porque demandam lei complementar, porque se refere à matéria de imunidade, mas outros não são inconstitucionais sob o aspecto formal, porque se referiram à questão de Constituição e funcionamento. Mas, se vier uma outra lei ordinária regulando esse assunto, nós vamos nos deparar com esse problema novamente. Então, aqui é um outro aspecto que precisa ser mudado, certo? E aí sim é uma postura do legislador de encarar essa questão efetivamente como imunidade. Olha, não é isenção, é imunidade, e tratar com dignidade isso, certo? E não querer fazer uma interpretação cada vez mais restritiva em relação a esse assunto. Obviamente que a preocupação do legislador interconstitucional é digna, é importante, porque, obviamente, há sempre aquelas pessoas que tentam se utilizar desse tipo de imunidade de forma indevida para não pagar tributo. Mas aí a gente não pode, só por conta de alguns, prejudicar o restante. É essa a minha preocupação como estudioso, como preocupado, não estudioso, preocupado com essa questão. Ou seja, certo? A gente sabe que quando há uma imunidade, há um benefício, vai haver, certo? Possivelmente a tentativa por parte de alguns de querer se utilizar abusivamente para não pagar de forma indevida, fraudulenta, determinados tributos. Mas isso não pode fazer com que os bons sejam prejudicados. Aqueles que querem realizar de boa fé atividades de interesse público, fazendo às vezes
do poder público. Então, a gente tem aqui, o que eu poderia colocar é que, apesar da construção muito bem feita pelo Supremo Tribunal Federal nessa sua jurisprudência construída ao longo aí de 3 décadas, a Constituição de 88, de identificar o que deve ser feito por lei complementar, o que deve ser feito por lei ordinária, o problema é que o legislador não tem nos auxiliado, especialmente nesse ponto do parágrafo 7º, o que gera insegurança jurídica. Bom, teria muito mais para falar aqui, mas eu acho que eu já passei do meu horário, né, e já estou entrando aqui indevidamente, né, e abusivamente, né, do horário do professor Luiz de Braga. Fico à disposição para eventuais perguntas, mas novamente eu quero reiterar meu agradecimento e a honra de poder estar aqui na Juruá, nesse primeiro encontro com o Sinter Juruá Docs, ao lado de pessoas tão ilustres. Muito obrigado pela atenção. Excelente exposição, né, doutor Otávio. É sempre muito importante nós fazermos essas distinções, e quando se trata de imunidades, eu acredito que há uma coisa muito importante que nós precisamos separar, o que são as nossas paixões e as nossas convicções emocionais, do que são argumentos técnicos, do que a Constituição diz, e essas coisas nem sempre vão casar, nem sempre aquilo que são as minhas paixões, efetivamente, vão estar de acordo com o que a Constituição fala. Então, nós precisamos fazer essas distinções. E, olhando para isso, nós temos que ver também a contrapartida que o terceiro setor faz no nosso sistema jurídico e no nosso sistema brasileiro também, das suas prestações de serviço. Olhando para esse cenário, gostaria de ouvir a contribuição do Dr. Luigi, de quem eu passo a ler agora o currículo. Ele é advogado, pós-graduado em tutela dos direitos difusos, coletivos, individuais e homogêneos, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, especialista em decisões de sucesso através da ética, lei e estratégia pela Universidade de Michigan. Ele desempenha ainda a atividade de advogado geral na América do Sul para as instituições ligadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele é diretor de compliance da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Dr. Luigi, muito boa noite, e estamos ávidos para ouvir suas contribuições também, nos colocando como funciona essa contrapartida do terceiro setor e tudo que envolve as atividades do terceiro setor. Bom, boa noite, Bruna, boa noite, doutor Otávio. É uma alegria quando a gente tem a oportunidade de conhecer alguém que a gente já leu a obra antes, né? Então, é a mesma sensação de quando você escuta muito uma pessoa no rádio e, de repente, você se encontra com ela pessoalmente. Viu? Então, eu já conheci a obra do Dr. Otávio e agora estou tendo a felicidade de compartilhar esse espaço aqui. E começo fazendo uma reclamação com o próprio Dr. Otávio, porque ele me disse que não se aprofundaria muito e ele deixaria para eu me aprofundar mais. Eu quero dizer para o senhor aqui que eu acabei de riscar minha palestra toda e a sua profundidade eu resolvi alterar algumas coisas aqui, porque eu percebi que nós temos muitos estudantes conosco, obviamente consumidores da Juruá, e eu quero dizer para vocês que nós estamos até com uma audiência de outros países aqui, e eu queria inclusive ser buenas noches aí a nossos amigos de Bolívia. Estou mirando acá que há pessoas que estão acompanhando nós de Bolívia, então, Dr. Fidel e outros, sejam muito bem-vindos aqui com nós. E em homenagem à minha sobrinha Esther, que também é estudante de Direito, eu quero voltar um pouquinho, doutor Otávio, e quem sabe tentar nivelar a nossa audiência aqui para poder acompanhar toda a riqueza de tudo que o senhor falou aqui. Então, eu queria fazer pedir licença aos nossos especialistas que estão assistindo, e principalmente aos especialistas da ANAJURE. Não sei se vocês sabem, mas nós temos aí a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. A gente tem, inclusive, seria muito legal que vocês visitassem o site, que é anajure.org.br, e se vocês tiverem interesse de participar, de contribuir, de mandar artigos, pesquisas, a gente está sempre se posicionando, sempre muito atuais com tudo que acontece na nossa sociedade e dando um ponto de vista de juristas cristãos sobre tudo aquilo que está acontecendo. É desafiador, às vezes, manter sempre o ponto de vista cristão sobre coisas que acontecem na sociedade. Então, estão todos convidados a participar. Mando um abraço para o nosso presidente, Uziel,
que também tem apoiado esse evento. E, doutor Otávio, antes que eu me esqueça, o meu pai no terceiro setor, né, meu orientador, meu mestre, me mandou lhe dar um abraço. E eu percebi também aqui no nossa live alguns comentários de pessoas pedindo bibliografia sobre esse tema. Eu quero apresentar para vocês a Bíblia desse... Opa, peraí, deixa eu focar aqui direitinho. Essa é a Bíblia do terceiro setor, né? Então eu queria apresentar para vocês o Dr. José Eduardo Sabo Paz, e quero dizer para vocês que ele escreve muito sobre isso, e ele já disse, inclusive, nós temos esse outro livro aqui que também já está conversando com a Juruá, viu? Já estou sabendo que está rolando aí uma conversa e um bate-papo com a Juruá, então quem sabe nós vamos fazer um outro evento aí sobre o terceiro setor, viu, doutor Otávio? Porque esse é um tema difícil para o nosso aluno, para o estudante de direito, e talvez para você, advogado. De repente você, advogado, está aí no momento agora de crise, não sabe, né, o advogado trabalhista que está preocupado com a diminuição de causas. De repente o terceiro setor pode ser um mercado muito interessante para que profissionais possam entrar, para que estudantes possam se interessar. E eu queria esclarecer alguns conceitos aqui, conceitos que a gente tem discutido e defendido muito da ANAJURE nas nossas últimas reuniões, nos nossos últimos debates. Quando o aluno chega no curso de Direito, geralmente ele traz a experiência dele. Então, quando você chega no curso de Direito, alguns já têm muita experiência de vida, já viveram muitas coisas, e outros estão ali começando a sentir o que é o ordenamento jurídico, se depara com o mundo, ele vive no mundo que é, e depois ele começa a perceber, o doutor Otávio, como desembargador, sabe disso, ele começa a viver um mundo do dever ser e começa a perceber que o Estado vive de acordo com o dever ser. E às vezes isso é um choque, né, para a pessoa começar, e às vezes ela fica pensando, eu não tenho preparação intelectual para encarar isso, eu vou desistir, não vou. Pode, fica calmo, direito tributário não é tão complexo assim. A questão é que, às vezes, a gente presume que o advogado recém-formado, que o advogado que está entrando em uma nova área e estudante, ele tem um preparo muito grande para uma experiência, e nem sempre isso é verdade. Eu fui professor da Universidade Federal de Sergipe, em Direito Administrativo, e era incrível. Quando eu chegava ali, o aluno, ele nem sabia o que era direito administrativo. Quando ele ouvia essa expressão direito administrativo, o que ele pensava? Ele pensava com o elemento bilateral que nós temos. A gente só pensa na pessoa física e na empresa, que é o que nós estamos acostumados a ver, né? Então, quando você vai para o artigo 44 do Código Civil, você só visualiza 2 incisos, mas nós temos 6 incisos ali. E o que nós estamos aqui para apresentar para vocês é um pouco dessa atuação do inciso 1, que são as associações, do inciso 3, do inciso 4, que são as organizações. São coisas que a gente quase não estuda na universidade. Você vê, essa matéria terceiro setor, o professor Otávio é professor, ele sabe que às vezes, a depender da grade da faculdade, nós somos obrigados a ensinar ou a estudar isso numa parte de direito tributário que muitas vezes é um semestre só, né? E que às vezes é um semestre só. Então, o próprio professor e o aluno vivem essa complexidade de ser muito superficial nessa área. Então, eu queria começar nessa noite, depois de ter feito essa pequenina introdução, esclarecer algumas coisas para vocês. Primeira coisa, o terceiro setor, veja, lembrando, né, o primeiro setor ali seria o setor público, o segundo setor as empresas, e o terceiro setor, essas entidades que têm como finalidade exercer atividades que não têm intenção de obter lucro. Ponto. Essa é a primeira coisa louca do terceiro setor, né? Ele existe e o objetivo não é ter lucro. É legítimo quando as empresas têm que ter lucro, porque a empresa tem que dar lucro, ela tem que ter resultado, ela tem que crescer, né? Como dizia meu avô, ela cresce ou desaparece. E o terceiro setor, ele também tem resultado, só que ele não tem lucro, ele tem superávit. E nós vamos ler daqui a pouco que mesmo tendo superávit, o que faz a grande diferença dele? Ele não pode distribuir para os sócios, para os associados, nem distribuir lucro para ninguém. Ele tem que investir todo o superávit dele na própria instituição e na própria empresa.
Então, esse é o primeiro esclarecimento que a gente precisa fazer. Eu gostei muito dos esclarecimentos que o Dr. Otávio fez com relação aos conceitos de imunidade, e eu queria agora trazer um pouco de conceitos, mas desmistificar algumas questões populares na cabeça das pessoas que elas às vezes não entendem. Então elas pensam que, por exemplo, as instituições que atuam no terceiro setor são instituições para atender aos pobres. Exatamente. Não somente aos pobres. Elas também atendem os pobres, mas elas também podem atuar em outras áreas, e eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco dessa realidade. Primeiro, o terceiro setor, vocês já aprenderam que é entidades sem fins lucrativos e que investem o seu superávit nelas mesmas. Esse é um conceito importante que você não pode perder. E às vezes com o tempo a gente vai se acostumando tanto com isso que a gente perde o foco. E essa cultura popular de às vezes falar mal da imunidade, falar mal disso, é porque não conhece as atividades que são desempenhadas por essas entidades. Bom, e o que eu estou de olho no meu tempo aqui para não gastar tudo, né? O que eu queria dizer para vocês? Nós temos algumas entidades que atuam realmente com pessoas necessitadas. E essas pessoas necessitadas não são necessariamente pobres. Vocês se lembram da catástrofe que aconteceu em Mariana? Nós tínhamos pessoas ali que tinham suas casas, que tinham seus empregos, que tinham seus negócios, que tinham suas empresas, e de uma hora para outra eles não tinham mais nada. Então, veja, essas pessoas, no conceito, às vezes, da própria lei, a 12.101, ela não se enquadraria como pobre, mas elas eram pessoas necessitadas, e o terceiro setor, naquele momento, na catástrofe, estava ali para fazer uma atividade junto com o Estado para apoiar aquelas pessoas. Eu dou aqui o exemplo de uma entidade que eu acompanho de perto, que é a ADRA. A ADRA tem um trabalho muito amplo, mas naquele momento dessas catástrofes, ela tem um trabalho muito legal. Se você conhece alguém que já passou por isso, a ADRA tem algumas carretas. Doutor Otávio, depois você vai conhecer esse projeto, você vai ver. Ela tem algumas carretas, e essas carretas são carretas muito grandes. E o que tem dentro dessas carretas? Comida e máquinas de lavar. Então, quando você tem uma pessoa que passou por uma enchente, imagina, tudo sujo de barro na sua casa, toda a sua roupa, tudo aquilo, aquele desespero da família, essa entidade chega lá com as carretas, com máquinas de lavar gigantes, lava, seca e entrega a sua roupa para você levar, voltar para sua casa. Né? Quando você estiver limpando a sua casa, eles fazem esse trabalho para você. Então, naquele momento, todos são necessitados. Todo mundo está com fome, chega no frio, uma enchente, aquela situação toda, e as carretas chegam e distribuem sopa quente, comida quente, enquanto você lava a sua roupa. Então, veja, é um exemplo de um trabalho de uma entidade do terceiro setor. Um exemplo simplório, mas que você que está ali naquele momento, você sabe a importância que ela tem. É um trabalho muito específico. Não dá para o Estado manter essas carretas. O Estado, por isso a razão de ser esse reconhecimento da imunidade. A finalidade dessas instituições são tão incríveis que não faz sentido o Estado cobrar tributos dela. A essência dela é uma essência sem finalidade de lucro, o que não faria sentido. Seria quase uma idiotice do Estado fazer isso. E como eu estudo o terceiro setor na América do Sul inteira, eu atuo aí em 8 países na América do Sul, com uma equipe de 150 advogados especializados nessa área. Eu quero mandar um abraço para a minha equipe que pode estar assistindo conosco. Eles são vários advogados e advogadas que são feras nessa área do terceiro setor. E a gente tem uma variedade muito grande de como o Estado trata o terceiro setor. Então, enquanto aqui no Brasil, às vezes a gente fica preocupado, né? Poxa, não está cobrando impostos? Nós temos 2 países da América do Sul que pagam a folha de pagamento inteira das escolas do terceiro setor. Né? Elas pegam a folha de pagamento e pagam todo o salário dos professores e dos funcionários. Por quê? Porque eles conseguem calcular o efeito positivo disso. E se vocês permitem aí agora para mim um corte epistemológico aqui na conversa, para trazer para vocês aqui algumas informações do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, inclusive recomendo a todos vocês, eu vou disponibilizar aqui depois para o grupo, para vocês colocarem no chat, que é fonif.org.br. Vocês vão ver ali uma pesquisa que foi feita muito interessante, muito esclarecedora
porque ela mostra para as pessoas o resultado do terceiro setor. Então, doutor Otávio, olha que informação interessante, viu? E Bruna, olha que coisa fantástica. Para cada R$1, que o governo deixa de cobrar no terceiro setor, o terceiro setor devolve ao Estado R$ 5,92. Então, às vezes, as pessoas podem falar assim, vamos acabar com a imunidade tributária, vamos começar a tributar. Bom, quando você começar a tributar, a primeira coisa que você vai fazer é diminuir o tamanho do terceiro setor. E em algumas situações, nós vamos acabar com o terceiro setor. Né? E não seria inteligente para o Estado fazer isso. Por que não seria inteligente para o Estado fazer isso? Porque ele perderia R$ 4,92. Esse é o ponto principal para as pessoas entenderem. Então, eu me lembro como o senador Tasso Gereissati começou a questionar a imunidade, e nós apresentamos esses dados para ele, ele falou, poxa, nós temos que aprofundar um pouco mais nesse estudo, isso não estava claro para nós aqui. Né? Então, para você ver, na educação, para cada R$1, o terceiro setor devolve R$ 3,86. Na saúde, para cada R$1, o terceiro setor devolve, em contrapartida, R$ 7,35. E na assistência social pura, ou seja, para atender aqueles que têm necessidade, para cada R$1, o terceiro setor devolve R$ 5,73. Então, vejam, essas instituições que nós estamos falando aqui, que alguns de vocês podem estar conhecendo hoje a estrutura pela primeira vez, essas instituições, elas têm uma contrapartida, uma devolução, essa contrapartida que o doutor Otávio mencionou do artigo 146, que foi discutido no Supremo Tribunal Federal, na ADIM 2028. Quem tiver curiosidade também de ter uma aula de terceiro setor, é pegar o acórdão dessa ADIM, do Supremo Tribunal Federal, que é a ADIM 2028. E vocês vão ter lá um acórdão de 129 folhas, que é também uma bibliografia muito rica dessa discussão no Supremo Tribunal Federal sobre os desafios do terceiro setor e sobre a imunidade. Bom, então, voltando aí ao Código Civil, é importante esclarecer essa diferença. Então, nós falamos agora de uma entidade que atende pessoas necessitadas e nós vamos falar agora de uma outra entidade que é sem fins lucrativos, é do terceiro setor também, mas que ela pode cobrar pelos seus serviços. São as entidades educacionais. Elas podem cobrar pelos seus serviços e elas dão bolsas para quem é pobre na forma da lei. Então, uma entidade filantrópica hoje, para cada 5 alunos que ela tem que dar uma bolsa 100%. Estou dando um exemplo, tá? Na Lei 12.101, quem tiver curiosidade de entender um pouco mais, é só pegar a Lei 12.101. Essa lei vai ser questionada, ela está sendo questionada, mas por si só, ela segue valendo ainda hoje, até que a Constituição dela, até que a constitucionalidade dela seja questionada efetivamente e declarada ou declarada inconstitucional pelo Supremo, ela continua servindo de referência para os ministérios para darem as certificações. Então, as entidades de educação, elas podem cobrar. No entanto, elas são obrigadas a dar um número de bolsas para alunos necessitados. Então, esse é um ponto que às vezes você olha para um colégio assim, você vê um colégio católico, um colégio adventista, olha para ele e diz, olha, mas uma obra tão bonita como essa, como é que eles conseguem fazer isso sendo uma entidade filantrópica? É porque eles cobram de quem pode pagar e eles dão bolsas para quem não pode pagar. É óbvio que nós temos os critérios do edital, essa pobreza ela está regulamentada em lei, você tem que apresentar todos os documentos, mas é assim que funciona. Isso das escolas. E agora nós vamos aí para uma outra entidade do terceiro setor que é pouco conhecida das pessoas. Geralmente a gente ouve falar da assistência social, a gente ouve falar da educação, a gente ouve falar da saúde, né? O terceiro setor tem as famosas Santas Casas, que são hospitais que são filantrópicos, mas que atendem pelo terceiro setor, né? Ou seja, atendem pelo SUS, os hospitais adventistas que também fazem atendimentos pelo SUS e também fazem atendimentos para pessoas, trabalhos de projetos de filantropia interno. Mas o que eu queria dizer para vocês? Nós podemos ter entidades do terceiro setor que são entidades de excelência, que recebem doações, que recebem verbas para investir, por exemplo, em pesquisa.
Então, não são entidades para atender pessoas necessitadas, nem para atender pelo SUS, nem para... Não, elas têm projetos, elas trabalham com pesquisa especificamente. Então, como elas não têm o objetivo de lucro, todo o dinheiro que ela recebe, tudo que ela arrecada, tudo que ela recebe, todas as verbas, são totalmente usadas na sua pesquisa. Então, nós temos entidades assim no Brasil, que investem tudo que recebem em pesquisa. E também são entidades do terceiro setor. Então, o terceiro setor é um mundo que muitas vezes é desconhecido de todos nós. A gente vê o resultado, a gente vê a quantidade de pessoas sendo atendidas, a gente vê o funcionamento dos hospitais, mas nós, da área jurídica, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente acaba se perdendo nesse conceito que nós temos bilateral, que é pessoa física e empresas. E a gente esquece que no meio dessas duas, nós temos muitas pessoas jurídicas que giram entre nós. E o que o nosso desafio é conhecer o funcionamento de cada uma delas. Bom, o ordenamento jurídico brasileiro, ele explica bem o que são essas entidades. Ele explica bem, e ele às vezes é tão simplório, doutor Otávio e doutora Bruna, e internautas que estão nos acompanhando, que as pessoas podem pensar que por isso ele é simples, por isso ele é fácil. Algumas pessoas, aí eu falo um pouco agora para os especialistas, têm comemorado a inconstitucionalidade da Lei 12.101. Mas olha, eu diria para vocês, não se apressem em comemorar, porque o Código Tributário Nacional, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é negligente com as regras do terceiro setor. Então eu queria convidar vocês a visitar comigo o artigo 14 do CTN. E o artigo 14 do CTN, alguns estudantes, às vezes, alguns especialistas olham para o CTN e dizem, mas o CTN quase... O CTN continua com todo o seu poder e com toda a sua força. Apesar de ter matéria tratada na Constituição, ter matéria tratada em leis esparsas, ter matéria tratada em muitas portarias normativas, instruções normativas, o CTN continua tendo toda a sua importância e merece toda a dedicação daqueles que querem entender um pouco mais de direito tributário. E o artigo 14, ele vai falar um pouco dessas nossas entidades que nós estamos estudando nessa noite. E o artigo 14, ele tem alguns requisitos assim, bem interessantes e bem diretos para nós entendermos. Então, ele diz que o disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º, né, que vai falar sobre essa imunidade dessas entidades do terceiro setor, é subordinado à observância dos seguintes requisitos. Então, vamos lá. Primeiro requisito. E aí vocês vão entender que essas entidades que atuam no terceiro setor, elas não estão sem fins lucrativos. Elas são sem fins lucrativos. O espírito, o nascimento, não é uma coisa que a gente pode tirar dessas entidades. Eu gostei muito da abordagem que o doutor Otávio fez, no sentido de algumas pessoas pensam assim, vamos acabar com a imunidade. Espera aí. Não é uma coisa que se acaba, é uma instituição de direito. É uma entidade que preenche esses requisitos. É da essência desta pessoa jurídica, e é interessante a gente entender, como diz Norberto Bobbio, que todas as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, dentro do ordenamento jurídico, são ficções jurídicas, né? A gente às vezes fica achando que a pessoa jurídica é uma coisa que o direito criou, e a pessoa... Não, tudo foi idealizado aí e positivado pelo direito. Nesse caso específico, vocês vão entender no artigo 14 o que são essas pessoas. Então, o que essas pessoas, como essas pessoas jurídicas se caracterizam? Primeiro, elas não distribuem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Ou seja, ela não pode dar dinheiro para ninguém sem que ele não tenha baseado num contrato, que é baseado nos interesses dela, numa prestação de serviço baseado nos interesses dela. Ela existe para si mesma, para atingir as finalidades que estão no seu estatuto. E aqui eu dou mais um corte epistemológico para fazer um alerta para vocês. Você que é advogado do terceiro setor, você que é gestor de entidade do terceiro setor, qual foi a última vez que você leu o estatuto da sua entidade? Qual foi a última vez que você leu as suas finalidades que estão escritas no estatuto? Você, advogado,
Qual foi a última vez que você leu o estatuto do seu cliente e descobriu o que o seu cliente é? Como o seu cliente se organiza e quais são as finalidades do seu cliente, da sua instituição? Tome tempo para fazer isso. Tome tempo para estudar essa parte do estatuto. Por quê? Porque ela diz, é muito claro o inciso 2 quando diz assim, elas aplicam integralmente no país, olha um detalhe, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Então, é aí que entra, provavelmente, o calcanhar de Aquiles das pilantrópicas, né, que é o apelido que a gente chama para aquelas entidades que vão fraudar a lei e vão fraudar a boa imagem de entidades sérias. Por exemplo, a que eu trabalho para ela, chegou ao Brasil e começou suas atividades no Brasil em 1895. Então, século de prestação de serviço ao Estado brasileiro e à população brasileira, ao povo brasileiro. Então, veja, aplicam os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Aqui entra uma coisa que a gente chama de desvio de finalidade. Você tem que reler. Pode ser que você esteja fazendo um projeto lindo na sua entidade, mas esse projeto não esteja de acordo com os objetivos dela. Então, não é a beleza e a assistencialidade, o caráter educacional e o caráter de saúde dado aos pobres que vai lhe proteger nesse momento. Você tem que saber se aquilo que você está fazendo está previsto no seu estatuto. Então, terminando a palestra aqui, você corre e vai ler no seu estatuto para ver se você está regular, né? Bom, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Bom, a gente sabe que hoje, se você é estudante, não entende de contabilidade, e aqui, se vocês me permitem uma dica de professor, se você quer investir no direito tributário, é muito importante que você entenda um pouco de contabilidade. Se nós temos contadores que estão nos assistindo aqui, eles sabem muito bem o que eu estou falando, porque quando o Código Tributário fala, né, de manter os seus livros, hoje já não temos mais os livros físicos, né? Os livros foram substituídos pelo SPED, pela contabilidade digital, pelo e-social, informações que nós mandamos instantaneamente para a Receita Federal. E aqui pode provavelmente entrar o calcanhar de Aquiles, e quando o Código Tributário Nacional engana aqueles que querem e que comemoram a inconstitucionalidade da Lei 12.101, a possível inconstitucionalidade da Lei 12.101. Por quê? Porque muitas dessas entidades têm dificuldade nessa escrituração das suas receitas e despesas. Hoje em dia, a Receita Federal, quando vai fiscalizar uma entidade dessa, ela quase não se preocupa mais com a receita. Por que ela não se preocupa com a receita? Porque a receita está tudo informado no SPED, tudo que você recebe. A Receita, às vezes, sabe primeiro que você recebeu. Na verdade, tá? Às vezes a Receita já sabe que você vai receber um dinheiro que nem entrou na sua conta ainda. Por quê? Porque já foi lançado lá pelo seu fornecedor, que ele vendeu para você, ou que ele te comprou alguma coisa. O crédito já foi ali contabilizado. Então, muitas vezes você nem recebeu o dinheiro do cartão de crédito e a Receita já sabe que você vai receber. O grande desafio que nós temos hoje está na despesa. Está na despesa. Com que você gasta o seu dinheiro nessas entidades. Então, a contabilidade bem feita da despesa é essencial para você. Bom, e eu queria finalizar a minha exposição, depois de ter feito esse esclarecimento para vocês da natureza dessas entidades, relembrar um conceito que o Dr. Otávio trouxe, de que nós temos 2 tipos de imunidade na Constituição Federal. E o que vai variar, quem é imune e quem entra nessa qualificação, tanto no artigo 150 quanto no artigo 195, parágrafo 7º, é exatamente os tipos de certificados que essas entidades têm. Então, uma entidade do terceiro setor, ela pode ter desde uma imunidade aos impostos, no artigo 150, 6, né, C, ou ela pode ter uma imunidade
completa, o que a gente chama de imunidade full aí, que é a imunidade quando você é certificado como uma entidade beneficente por alguns dos 3 ministérios. Se você atua na área de saúde, assistência social ou educação. Esses 3 ministérios te dão um certificado e esse certificado vai lhe dar uma imunidade tanto a impostos quanto a contribuições. Agora, é claro, quanto maior os benefícios que você tem, maior é a responsabilidade que você tem. Então, eu espero que eu tenha sido útil no sentido de trazer essa visão para vocês, ampliar a visão de vocês, ampliar a visão de você que é aluno, que pode estar começando a ter os primeiros contatos com direito, né? Não se assuste, fique tranquilo que você não desista pela complexidade, porque você vai se familiarizar com isso, você vai conhecer todos esses conceitos. E se você é advogado e pensa num mercado interessante, eu queria dizer para vocês que o terceiro setor ele está crescendo muito no Brasil e em razão da crise agora, vocês não se iludam. Nos próximos anos, nós vamos experimentar um crescimento pela necessidade do Brasil de investimento no terceiro setor. Nós vamos precisar de advogados, de profissionais, de juízes, de desembargadores, de promotores que entendam dessa área. Então, eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Parabéns a Juruá por essa proposta fantástica. Obrigado às entidades que apoiaram, de uma forma especial a Anajuri. E obrigado também à Bruna por esse carinho, por essa simpatia. Ela está dizendo aí que é a nossa aluna, viu, doutor Otávio? Mas não se iluda não, viu? Ela já superou os professores em muitas coisas, eu sei disso, viu? E eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conhecer o doutor Otávio pessoalmente e espero que tenha sido útil para você que está nos assistindo aí. Um grande abraço. Brilhantes exposições, estamos saindo desse painel extremamente enriquecidos com os conteúdos abordados. E eu gostaria de convidar, então, o doutor Otávio para fazer suas considerações finais, e nós já estamos encerrando o nosso painel. Obrigado, Bruna. As minhas considerações finais, na verdade, são, então, em tom de parabenização ao doutor Luigi pela excelente exposição, muito esclarecedora e, ao mesmo tempo, profunda, abordando temas extremamente importantes. Eu sabia, e de antemão tinha pedido, né, na nossa troca aí de mensagem com a doutora Bruna, que eu ficaria apenas numa parte mais simples da matéria e deixaria para seu encargo aprofundar aí. Eu vi que foi muito além disso. Parabéns pela exposição. O fato é que as tuas considerações foram bem importantes aí, no sentido de chamar a atenção para que o terceiro setor é um campo muito importante de atuação e para o qual os profissionais têm que estar preparados tecnicamente, né? Como você disse, de repente tem muita gente aí que sequer se deu ao trabalho de analisar o estatuto das entidades e isso pode comprometer muito nas consequências jurídicas aí, tributárias dessas entidades, né? Então, a assessoria jurídica, a análise jurídica das questões são extremamente importantes frente a essa legislação que nem sempre é de fácil compreensão, como o professor Luiz disse aí da lei 12.000, que tem que ter efetivamente um conhecimento técnico e muitas entidades não têm sequer condição financeira de ter um suporte nesse sentido, né? Então, o tema é extremamente relevante. Parabenizo o doutor Bruno aí doutor Luigi, desculpa, pela exposição a respeito do assunto. Muito obrigada pelas considerações. Também passo a palavra ao Dr. Luigi para fazer suas considerações finais desse painel. E já quero agradecer ambos por aceitarem o nosso convite e que possamos ter outras conversas como esta sobre o terceiro setor e sobre as suas particularidades. Bruna, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Eu queria agradecer a todas as manifestações, viu, doutor Otávio, que está aqui, enquanto a gente falava, eu ia acompanhando aqui os comentários na live. Obrigado por todas as palavras carinhosas, os amigos, né? Eu não sei se teve uma pessoa que elogiou tanto ali, que eu não sei se é minha mãe disfarçada com o usuário ali, viu? Mas eu quero
mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando e dizer para vocês que o mundo mudou, é verdade. Mas eu quero dizer para vocês, mudou para melhor. Imagina quanto seria um evento desse aqui. Como é que nós poderíamos reunir todo mundo? Quantidade de passagem aérea que nós teríamos? Então, nós estamos aqui discutindo, olhando um no olho do outro, ainda que esse olho seja um olho único de uma câmera, mas a gente está aqui junto, a gente está aqui vivendo essa experiência, a gente está aqui compartilhando isso. E eu acho que, se Deus quiser, rapidamente a Covid vai passar, mas a gente não pode deixar toda essa cultura, toda essa inteligência, toda essa tecnologia que foi produzida pela crise, né? Nessa guerra, essas armas de guerra que foram produzidas, que a gente continue usando a nosso serviço para que nós possamos continuar crescendo, né? Crescendo como pesquisadores, crescendo como professores e também como alunos, né? Então é só ratificar e agradecer mais uma vez a oportunidade. E encerrando esse painel, eu quero deixar 3 avisos, né? O primeiro é que o nosso CTN Livre, está com acesso gratuito até 31 de agosto deste ano, às 23h59. Observe isso. Então, aproveite isso. É uma concessão que a Juruá está fazendo de deixar o CTN Vivo aberto para popularizarmos o conhecimento. Muito bom. Queremos receber os artigos de vocês, todos que estão na nossa audiência. Entrem na página, vejam os requisitos para enviar o artigo. E a outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que nós temos também algumas obras muito interessantes do terceiro setor no nosso acervo. E se você falar assim, olha, eu não tenho condições de comprar um livro que custe R$80, mas a Juruá tem uma coisa chamada biblioteca virtual. Você não precisa comprar o livro inteiro, você compra páginas do livro. Eu quero saber só o terceiro capítulo desse livro e cada página custa, gente, 17 centavos. Então, você vai lá, você pode comprar quantidade de página e acessar essas páginas e comprar sempre para você. Eu não tenho R$70 para comprar um livro, mas você pode ter lá R$1,70, você pode ter pequenas quantidades de valor e adquirir livros fracionados. Então, preste bem atenção nisso. E o terceiro aviso é que o Dr. Luigi falou sobre a Ana Júri, sobre o papel dela importante, e eu quero deixar aqui o convite para que aqueles que têm interesse entrem no site e conheçam o ENAJURI, que será o Encontro Nacional dos Juristas Evangélicos, e nós teremos um painel exclusivo de terceiro setor com o Dr. Luigi. Então, se você quiser conhecê-lo pessoalmente, entre no site enajuri.org.br e participe do evento. Você vai poder estar lá e tirar uma foto com o Dr. Luigi, conversar com ele, e da mesma forma, quiser se especializar em tributação do terceiro setor no mestrado. Até que o convite faltar, a gente vai estar lá. Convite, a gente vai estar lá. E querendo fazer um mestrado e escrever sobre o terceiro setor, o Unibrasil tem um mestrado fantástico, portas abertas, entra lá, veja o edital. Exatamente. O professor Octávio fala, quero escrever sobre imunidades tributárias, eu garanto que ele será um excelente orientador. Exatamente, Bruna. Desculpa te interromper, mas lá no Brasil nós temos o programa de mestrado, doutorado voltado para direitos fundamentais e democracia, e no âmbito tributário nós nos dedicamos muito a essa questão de imunidade, isenções e outros temas relacionados a direitos fundamentais. Exatamente, muito interessante para a E você que está nos acompanhando, então nós finalizamos aqui esse painel, mas agora nós iremos começar um segundo painel com o Dr. José Maria, falando sobre reforma tributária, algo fundamental nesse tempo que estamos passando, algo que vai abrir a sua mente sobre como funciona o sistema tributário brasileiro. Espero você no nosso último painel dessa noite. Um grande abraço para todos e até mais. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato@tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.